Diz uma coisa, você já não começou seu livro mais de uma vez, mas deixou parado esperando o momento certo de finalizar? Pois é, você não imagina o quanto eu vejo escritores nessa mesma situação, com textos incríveis, parados, acumulando poeira digital ou esquecidos dentro de uma gaveta. E eu sei o quanto isso incomoda. Aquela empolgação some, o ritmo se perde, as ideias esfriam e a gente desconecta daquilo que a gente queria tanto fazer. E aí o sonho vai ficando cada vez mais distante. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O problema não é falta de talento. O que falta, na verdade, é um plano simples, mas sustentável, possível, que hoje eu vou te mostrar exatamente como você pode criar o seu plano, para finalmente terminar a sua obra. Seja ela uma história que nasceu na sua imaginação ou um livro que carrega a sua experiência real que você quer passar para os outros. Então já se inscreve aqui no Café do Escritor, ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo para transformar a sua escrita e levar o seu livro até o final. Vamos lá. Bom, teve uma autora que chegou até mim empolgadíssima. E aquilo que eu chamo de a empolgação inicial do escritor. E ela tinha 1000 possibilidades para escrever um livro, até mais de um livro. E ela já tinha até divulgado nas redes sociais. Recebeu centenas de parabéns, amigos animados. Ai, parabéns, que bom, você vai escrever o livro, eu quero comprar, aquela coisa toda. Só tinha um detalhe, ela não tinha escrito uma linha sequer. E quando ela finalmente quis começar, ela percebeu que ela teria que fazer muitas escolhas. Qual história contar primeiro, né? Como organizar o enredo, né, do livro dela, como organizar as informações que ela queria passar, os capítulos e assim por diante. E aí veio uma avalanche de dúvidas. Ela percebeu que não ia conseguir fazer tudo sozinha. Ela não tinha o conhecimento necessário, né? E eu entendo, né? Nem a gente não tem, a gente não aprende isso na escola. E ela precisava então estruturar, organizar e escrever esse livro para ter um resultado profissional. Veja, ela não queria um livro amador, ela queria um livro profissional que fosse colocado no mercado como o melhor produto que ela pudesse criar. E adivinha o que aconteceu? Com tanto problema, ela deixou o texto parado. E até onde eu sei, o texto está parado até hoje. E aí é que mora o problema. A maioria dos escritores, ela não trava só lá no meio do caminho. Muita gente já não sabe nem como começar, nem como começar a escrever um livro de verdade, nem como começar uma trama de ficção ou uma obra de não ficção. E aí, você sabe, isso compromete tudo que vem depois. Então, se você não define a sua estrutura, e um plano logo no início, o livro ele não avança. Ou se avança, ele avança mal, já com uma tendência de que ele pode parar no meio do processo. E muitas vezes chega até o final, mas como não foi planejado, tem que ser refeito muita coisa. E aí até o projeto sai muito mais caro. Mas calma lá, nem tudo isso é negativo, tá? Existe sim possibilidade de você escrever o seu livro, mesmo que você nunca tenha escrito nada. E a boa notícia é que eu vou te dar agora 4 passos para você seguir, para que você não erre, para que você não trave, que você não pare no meio e que você não deixe o seu texto parado lá dentro da gaveta. Então vamos lá. Então, o primeiro deles é clareza no propósito. Então, antes de abrir um documento e sair digitando, pare e pense o seguinte: por que é que esse livro existe? Que transformação ele precisa causar no leitor? Se for uma ficção, que emoção ou que experiência você quer proporcionar para o teu leitor? Se é uma não ficção, que problema você está tentando ajudar? O que você vai resolver na vida dele com esse livro? Então, essa é a clareza que você precisa utilizar para guiar todas as suas escolhas criativas. É como escolher o destino antes de pegar a estrada. Então, veja só um exemplo prático desse propósito. Por exemplo, na ficção, eu quero que o leitor se sinta em um suspense onde cada capítulo ele não tenha vontade de largar esse texto, ele queira seguir adiante. Na não ficção, eu quero que o leitor aprenda a criar um negócio digital, um negócio qualquer, do zero, usando o meu método. Então, veja como isso tem propósito, isso tem objetivo final. Você vai entregar algo que você já sabe exatamente o que vai ser e que o teu leitor vai ter certeza que ele vai encontrar isso no teu livro. Passo 2.
A estrutura ela tem que ser muito bem definida. Então, depois de você saber para onde você vai, você precisa de um mapa. E a estrutura é esse mapa, tanto para romances quanto para livros técnicos ou profissionais. Se for uma ficção, defina o começo, desenvolvimento, o clímax da história, a resolução do que vai acontecer com esses personagens e com, enfim, com o enredo em geral. Se for uma não ficção, organize os capítulos em uma ordem lógica que leve o leitor de onde ele está até onde você quer que ele chegue. Sem estrutura, minha gente, você corre o risco de criar capítulos soltos, sem ligação entre eles, entre si. E eles vão. E você pode se perder também em divagações e tudo mais, escrever um monte de coisa que não vai, que vai fugir do objetivo que é o livro. Então, exemplo prático, ficção. Utiliza a jornada do herói, utiliza a estrutura dos 3 atos, que eu não me canso de falar aqui, vão te ajudar a organizar isso. Na não ficção, você pode criar método passo a passo em que você vai conduzir o leitor para uma jornada. 3. Rotina mínima viável. Escrever um livro é um processo de constância, então você precisa definir os dias, os horários fixos, o local onde você vai escrever, seja para desenvolver a trama de um romance ou para trabalhar nos tópicos de um livro de não ficção, um livro de negócios, por exemplo. Então você precisa estabelecer uma meta mínima, porque se você não fizer um pouquinho por dia, você fica parado com essa quantidade de trabalho que você sabe que tem pela frente, mas você não cria metas. Então, escreva, por exemplo, 200 palavras por dia. Pelo menos 200 palavras é muito pouco, né? Mas cria essa meta. É importante você manter essa constância. Então, selecione dias. Por exemplo, segunda, quarta e sexta eu vou escrever das 7 às 7h30, o horário que for mais prático para você. Também crie metas de escrita. Eu vou escrever uma cena, eu vou escrever um tópico, eu vou fazer uma revisão daquilo que eu já escrevi, mas faça algo todos os dias. E o passo 4 é o acompanhamento e a orientação profissional. Gente, esse é o ponto que pode acelerar ou travar tudo de uma vez. Tanto escritores de ficção quanto de não ficção param porque simplesmente não sabem ou se estão no caminho certo, se estão e para onde que eles têm que ir. Então, um acompanhamento de escrita, ele vai trazer algumas coisas para você. Por exemplo, ele vai trazer clareza, você vai saber claramente em cada etapa que você está, onde você vai ter uma correção de rota, às vezes você está indo por um caminho e você fala, acho que não é por aqui. E aí você pode corrigir antes que problemas maiores aconteçam, antes que tenha que reescrever tudo de uma outra ótica, de um outro ponto de vista. Uma outra coisa é confiança, porque você sabendo por onde você está indo e sabendo que você não está sozinho, você vai ter muito mais confiança para progredir e justamente para terminar. E aqui no Café do Escritor a gente faz exatamente isso, a gente faz devolutivas de trechos, orientação de estrutura, a preparação para a publicação, seja de romance, de livro profissional, da história da sua vida, enfim, o que for. Então você não precisa e não deveria fazer esse caminho sozinho. Veja quantas possibilidades você tem. E se hoje o seu livro está parado, ele deve estar parado por 2 motivos. O primeiro é, você não tem um plano claro para seguir. E o segundo é que você deve estar tentando fazer tudo sozinho, sem apoio, sem método, né, só com a cara e a coragem. E você pode sim ter alguém ao seu lado desde o início para te orientar, durante o processo e até o final para te orientar, para revisar, para corrigir a rota, para manter o seu texto avançando até o dia que você vai finalmente segurar o seu livro em mãos. Olha que maravilha. E aqui no Café do Escritor, eu, juntamente com a minha equipe, nós podemos ajudar você em diferentes etapas, como mentoria individual, que é unicamente comigo, um a um, para desenvolver o seu livro de forma exclusiva, seja ficção ou não ficção. Nós temos acompanhamento de escrita, que aí você vai interagir com a minha equipe, com devolutivas semanais, frequentes, com orientações muito personalizadas. Temos a jornada do escritor em grupo, que acontece periodicamente para avançar com suporte, com troca entre os autores e também todos os serviços editoriais, como, por exemplo, leitura crítica, edição de texto, enfim, ali é um pacote completo com acompanhamento, com uma consultoria que você leva junto, né, dentro já do que você contrata e assim por diante. Então,
você não precisa andar sozinho. Você pode sim terminar o seu livro e ver ele publicado com qualidade profissional e ficar muito orgulhoso dele e tirar da gaveta, tirar aquela poeira e finalmente colocar para as pessoas, para o leitor adquirir e conseguir ler o teu contato. Então, todos os nossos contatos estão aqui abaixo do vídeo. Você pode entrar direto com o WhatsApp, a gente te atende na hora e você tem todo o acompanhamento desde o início. Te espero lá. Um grande abraço, até mais.